A paz do Senhor, irmão Robson. A paz do Senhor, Ronise. A paz do Senhor, que bom que vocês estão aí. Glória a Jesus. Cheguei da igreja agora há pouco, o culto foi uma bênção. E eu estava com saudade de ver vocês aí, vocês me verem. Tá tudo bem? Tá tudo bom? A paz do Senhor, amados. Eu não vou... Hoje eu senti assim, um desejo de ler um texto bíblico aqui para nós. E este louvor, né, que eu estou tocando aqui no fundo musical, eu sempre digo, né, que por eu não ter estudado música, eu não sei tocar direito. Mas o pouquinho que eu sei, eu toco. Tá muito calor. Se eu ligar o ar, faz barulho do ar. Se eu ligar o ventilador, faz barulho do ventilador. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Robson, como está você, como está a Soninha, como está a sua família, como estão todos. Responde aí para mim. Vocês estão bem? Estou com saudade de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar respondendo às nossas orações, os nossos clamores. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil,
onde o Senhor está avisando que em breve Ele vem buscar a sua igreja. Em breve Ele vem buscar os santos. E a letra desse hino é muito bonita. A letra desse hino diz assim: será de manhã, no começo do dia? Será quando a luz pelas trevas penetra? Roni está respondendo: tudo bem, graças a Deus. Glória a Jesus. Então o hino diz: será de manhã? Será no começo do dia? Será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória receber deste mundo os seus? Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar? Cristo volta. Aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O segundo verso do hino. Será na aurora? Será pela tarde? Será quando as trevas da noite chegarem, que a glória de Cristo há de vir sobre os homens, para ao céu os fiéis conduzir? É muito bonita a letra desse hino. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar? Cristo volta. Aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Terceiro verso do hino. Ó glória sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perfeita vida, e todos nós formos morar para sempre neste lar que Jesus preparou. Amém? Glória a Deus, estamos esperando a volta de Jesus para morar para sempre com Ele, sairmos deste mundo de tanta angústia, de tanta lágrima, às vezes, de tanta perda, mas nós estamos vencendo com Jesus, porque Jesus é a nossa paz. O terceiro verso. Ó glória sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perfeita vida, e todos nós formos morar para sempre neste lar que Jesus preparou. A letra desse hino é maravilhosa, é muito linda. Está aqui no cantor. Eu estou tocando aqui com a minha limitação. Mas como já é tarde, amanhã é dia de todos trabalharem. O culto hoje foi uma bênção, foi muito maravilhoso. A nossa igreja nós fomos para a escola bíblica dominical, depois teve o almoço, depois o evangelismo, mais tarde. E à noite estava lá 3 homens que aceitaram Jesus no evangelismo. Foi uma bênção. E Messias assistindo, amém. Seja bem-vindo, Messias. Deus te abençoe. Então o domingo hoje foi maravilhoso, o culto à noite foi muito lindo. O pastor Marcos pediu para a irmã Jael cantar aquele hino Soldado Ferido. Foi um momento muito especial na igreja. Jesus foi o soldado ferido por nós, mas ele foi vencedor. Ele foi ferido, ele foi levado à cruz, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ainda ficou nessa terra mais ou menos uns 40 dias. Rosângela Moreira, boa noite, Deus te abençoe. E o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
E após 40 dias ainda que ele andou pela terra, ele subiu aos céus. E eu acho muito linda esta passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu acho lindo esse texto, que diz assim, eu quero ler Mateus, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: e estando eles, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus continua: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ele fez uma promessa, que o Espírito Santo estaria com eles e que seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Muitos não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus, eu acredito e sou batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus. E ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Eu e você somos testemunhas de Jesus, por onde quer que nós andarmos. Por isso que nós temos que dar testemunho deste evangelho que nós pregamos, por onde passarmos, por onde andarmos, onde estamos, a igreja onde estamos servindo a Deus, nós temos que ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo. E quando dizia isso, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Que lindo que deve ter sido, não é? Imagina se um cenário desse fosse filmado. É claro que não foi, né? Há 2000 anos atrás. Também não era para ser filmado. Nós acreditamos por fé que o Senhor Jesus veio a este mundo. Foi gerado no ventre de uma virgem. Ela concebeu pelo Espírito Santo. Deu à luz a Jesus. Ele nasceu, cresceu, exerceu seu ministério. Curou, salvou, libertou vidas dos grilhões de Satanás, curou cego, mudo, paralítico, coxo, ressuscitou mortos, foi crucificado, cumpriu a missão dele aqui na terra. Após sua morte, 3 dias, ressuscitou e subiu aos céus, e está ao lado do Pai, nos esperando, aguardando o dia do Pai dar ordem para arrebatar, para tocar a trombeta,
para ouvirmos o toque da trombeta e a igreja, a noiva de Cristo, ser arrebatada. Aqueles que estiverem com as suas vestes lavadas, purificadas pelo sangue de Cristo, aqueles que estiverem vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, aqueles que não estiverem na prática do pecado. O Senhor Jesus disse que deveríamos permanecer vigiando em oração, porque o dia e a hora ninguém sabe quando Cristo voltará para arrebatar a sua noiva, levar a sua igreja amada para encontrar com o Cordeiro nas nuvens, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Eu tenho falado muito no Cordeiro, que vem aí o dia que chamam da Semana da Páscoa. O Senhor Jesus, quando estava próximo à sua morte, ele realizou a última Páscoa com os apóstolos e instituiu a Santa Ceia. Hoje nós comemoramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus com a Santa Ceia. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Realizamos nas igrejas a Santa Ceia, o partir do pão, e tomamos o cálice. O pão representa o corpo do Senhor Jesus, e o cálice do suco da uva representa o sangue de Jesus. E nós estamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus. Ele não está morto mais. Ele não está pendurado numa cruz, como muitos ainda o adoram pendurado numa cruz. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, graças a Deus que nós acreditamos no que está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, continuando aqui, versículo 9 de Atos, capítulo 1. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, aleluia, glória a Deus, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, enquanto os apóstolos olhavam para cima, Jesus subindo, Jesus subindo, Jesus subindo. Que coisa linda! Edirênia, Rosa Maria, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Glória a Deus pela presença de vocês. Vocês imaginam Jesus, depois de ter sido morto, crucificado, humilhado, esbofeteado, coroado com uma coroa de espinhos, sendo o sangue derramado, uma lança o cravou no seu lado. A Bíblia não diz se foi lado direito ou esquerdo. Cuspiram no Senhor Jesus. Agora, os apóstolos, Rosane, irmã Rosane, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Agora os apóstolos, eles estão olhando Jesus subindo, Jesus subindo, Jesus subindo para o céu, ao encontro do Pai, ao encontro de Deus. Aleluia! Que coisa mais linda! E os apóstolos olhando, até que uma nuvem ocultou Jesus dos olhos dos apóstolos. E eles ficaram olhando. Eu me emociono com isso. Eu imagino se eu estivesse ali naquele dia. Se você estivesse ali, olhando Jesus subir, indo ao céu ao encontro do Pai, onde nós vamos um dia morar com Ele. Um dia nós iremos. A paz, minha querida, a paz do Senhor, irmã Rosane. Você tá boa, tá bem? Como tá você, sua família, Edirênia? Todos bem? Eu não ia gravar nada, mas eu cheguei da igreja tão feliz, o culto foi tão abençoado, que eu falei, eu preciso de passar um pouco dessa alegria
para alguém que vai entrar nessa live, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então eu estou feliz, estou alegre. E eu quero ler Mateus capítulo 5, mas me veio aqui Atos capítulo 1, esta cena do Senhor Jesus subindo ao céu. Eu fico imaginando que coisa linda que foi quando ele estava subindo e apareceram 2 varões, estando com os olhos fitos no céu. Eu estou repetindo. Ela disse amém, obrigada, a irmã Rosane. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. São personagens espirituais que nós não entendemos. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu respeito muito a pessoa dos anjos, o ministério dos anjos, o que eles fizeram aqui na terra e o que eles fazem. Para quantas pessoas os anjos apareceram? Ló hospedou anjo em sua casa. Abraão. Muitos tiveram visões vendo anjos. Jacó lutou com o anjo no Val de Jaboque. Mas tem gente que critica, debocha e se refere aos anjos como um qualquer. Que eu e você não tenhamos essas atitudes. Nós não adoramos anjos, eu sempre digo isso, mas nós acreditamos. Se nós não acreditássemos, como que nós íamos ler a palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos diz? Eu quero voltar para Atos capítulo 1, mas eu sou assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu estou numa passagem, o Espírito Santo de Deus me lembra, me revela outro texto, eu vou lá, leio, volto. Eu gosto de Bíblia. Para mim é a palavra de Deus. É esse maná aqui que não falha. Esse aqui é verdadeiro. É fiel e verdadeiro. Eu estava falando sobre os anjos. Como não vamos acreditar nos anjos? Se o Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, aí ao seu redor tem anjo do Senhor acampado. Aqui na minha casa tem anjo do Senhor acampado. Eu não estou vendo, mas a palavra de Deus me diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, como que eu não vou acreditar que existem os anjos e eles exercem o ministério deles, que Deus ordena? Então, eu creio, não adoro. Adorar, eu adoro a Deus, mas eu não brinco, eu não fico fazendo graça, como eu vejo alguns fazendo sobre os anjos, que os anjos têm asinha, tem anjo voando aqui, tem anjo voando ali. Irmãos, nós precisamos ter temor do que nós falamos a respeito da palavra de Deus. Nós não podemos brincar com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se os anjos não tivessem o ministério deles, não estaria escrito em Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20, Deus promete enviar um anjo. Deus fala com Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Olha, Deus falando para Moisés: eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Ainda diz mais: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Guarda-te diante do anjo e ouve a sua voz, e não o provoques a ira,
porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Mas talvez alguns que já estejam acostumados a ouvir a irmã Neuza falar isso, pode questionar: por que, irmã Neuza, que você fala tanto sobre a passagem dos anjos? Porque, amados irmãos, eu já ouvi pessoas que eu me decepcionei com elas, debochando de anjos. Não são pessoas do degrauzinho lá de baixo, não, tá? São pessoas lá do degrau de cima. Mas nós acreditamos que Deus está acima de todos. Deus está acima de tudo e de todos. Então eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco, eu não acrescento e eu não excluo. Eu posso até não entender, mas eu falo o que está escrito. Então nós sabemos que Deus diz para Moisés que ele enviaria sim o anjo dele para levar o povo aonde Deus havia determinado que eles iriam caminhar no deserto até chegar na Canaã, na terra prometida, a terra que manava leite e mel. E nós sabemos também que quando Israel, o povo hebreu, saiu do Egito, quando Deus libertou Israel do Egito, que o povo caminhou em direção ao Mar Vermelho, e que o Mar Vermelho estava à frente de todo Israel, e que o exército de Faraó veio em seguida atrás, pensando que iria impedir a marcha de Israel. A Bíblia diz que naquele momento o povo temeu, sentiu medo do exército de Faraó. Se você abrir aí a sua Bíblia, se você eu vou voltar em Atos capítulo 1, eu vou terminar de ler o que eu estava lendo. Mas como eu falei do anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, Deus está me levando a estes textos para que muitos que vão ouvir esta live passem a examinar a Bíblia com mais critério, com mais temor. E estas pessoas que debocham, que brincam com a pessoa ou com o ministério dos anjos, passam a ter mais temor. Veja bem que eu não estou dizendo para ninguém adorar anjos, nem eu adoro, mas eu respeito e creio. No livro de Êxodo, capítulo 14, quando o exército de Faraó veio atrás de Israel, à frente o Mar Vermelho, atrás o Mar Vermelho, Israel, e atrás o exército de Faraó. Mas o anjo do Senhor ia adiante de Israel. Versículo 19 de Êxodo 14 diz assim: e o anjo, olha, se você abrir a sua Bíblia, você confere. Êxodo 14, versículo 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Agora o anjo que estava à frente de Israel se retira e vai para trás deles. E diz assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Agora o anjo que estava à frente de Israel fica atrás de Israel, fica entre Israel e entre o exército de Faraó. Olha que mistério lindo, que coisa maravilhosa que Deus fez com Israel. E é isso que Deus faz comigo e com você.
Quando o inimigo tenta nos afrontar, nos amedrontar, o Senhor está conosco. O Senhor envia os seus anjos para pelejar por nós. Eu creio nessa palavra. Mas você que está ouvindo, acredito que você também acredita. Mas quem não quiser acreditar é com a pessoa e Deus, não é comigo e nem com você. E o anjo se retirou da frente de Israel, ficou atrás de Israel, ficou entre Israel e entre os egípcios. Está aqui na Bíblia. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha, irmãos, olha que mistério maravilhoso. A noite toda, para os egípcios, era trevas, era escuridão. O anjo que ficou atrás de Israel e entre o exército e a nuvem clareava para Israel, mas para os egípcios fazia trevas. Irmãos, Deus, Ele é tremendo. Eu fico maravilhado, eu fico imaginando esse cenário com milhares de pessoas andando na luz, andando na luz, andando na luz, andando na luz. O anjo no meio, separando Israel e os egípcios, Israel e os egípcios. O anjo no meio, Israel marchando. Rosane diz, eu creio, aleluia. Israel marchando, a nuvem se retira e vem para trás de Israel, faz luz para Israel e trevas para os egípcios. E o anjo ali no meio, conduzindo. Então, esse texto eu acho ele lindo, maravilhoso. É como se eu estivesse vendo, eu sinto algo dentro de mim muito forte, porque a presença de Deus na nossa vida, ela sabe, ela faz um movimento, ela nos dá força, esperança, fé, confiança, a certeza que por mais que o inimigo tente travar uma batalha e nos derrubar, nos desanimar, o Senhor diz assim, não temas, eu pelejo por ti, eu estou contigo nesta guerra, eu estou contigo nesta luta, eu estou contigo neste deserto, eu estou contigo ao atravessar esse mar, o mar vai se abrir, vocês vão atravessar com os pés enxutos, vocês vão atravessar. A Bíblia diz que Deus fez ali um milagre tão grande no Mar Vermelho que as águas fizeram um muro de um lado e de outro. O povo atravessou entre muralhas de água, irmãos. Aleluia! Você está entendendo isso? Deus poderia ter desaparecido com as águas. Não! As águas fizeram um muro do lado direito e do lado esquerdo e o povo atravessando. Imagina o tamanho dessa muralha de água. O povo teve que ter fé para atravessar entre aquela muralha de água. As águas não caíam, as águas não derramavam. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus é completo. Eles passando e a muralha de água, o vento soprando e o mar foi separando. O vento soprando e o mar foi separando. Coisa mais linda. Deixa eu ver aqui, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Aleluia! E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. As águas foram partidas. O mar tornou-se em seco. O vento soprava a noite inteira. Imagina a barulhada daquela ventania. Imagina o milagre que Deus estava realizando para Israel contemplar. Que glória de Deus que foi. Amados, é preciso ter fé para acreditar nessa palavra. É preciso acreditar que se o mar se abriu para Israel, o mar também, ele se abre para você passar. Ele se abre para eu passar. Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo a nossa oração. Chegou o tempo do povo ser liberto da escravidão
Passaram-se 430 anos, mas Deus tirou o povo da escravidão, do exílio, do domínio de Faraó. Vai chegar o dia que Deus vai te libertar desse momento difícil que você está passando. Vai chegar o momento que Deus vai tirar você com mão forte, ainda que o vento possa soprar. A Bíblia me diz aqui: e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Às vezes o vento sopra e a gente se assusta. E o vento está soprando é para o mar se abrir. O vento está soprando é para nós passarmos vitoriosos, para nós vencermos, chegar do outro lado, como Miriam cantou o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, né? Tem um hino que diz, né? Miriam tocou o pandeiro e dançou com as outras mulheres e cantando, comemorando, celebrando aquela vitória. E o versículo 22 de Êxodo 14 diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro. Olha o que eu falei, eu não disse? Eu vim conferir. Eu gosto de falar e conferir na Bíblia. Eu não fico criando cenário, não. Eu não gosto de ficar pregando a palavra de Deus, ficar acrescentando palavras que não estão na Bíblia. Eu não faço isso. Minhas mensagens são simples, não tem nada, o de especial na mensagem é a palavra de Deus, e como ela está escrita. E eu disse que as águas fizeram um muro à direita e à esquerda, mas eu vim conferir. Então está aqui no versículo 22, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Amém, irmã Rosane? As águas fizeram um muro. Nós estamos acostumados a ver muro de cimento, muro de tijolo, muro de cimento armado. Mas Deus fez com que as águas ficassem como um muro à direita e à esquerda de Israel. Passe entre os muros das águas, que Deus preparou para nós esse caminho. Nós estamos marchando aqui na terra, numa estrada, num caminho, até chegarmos às mansões celestiais. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar. Eu não posso desistir da minha jornada. Você que está ouvindo essa palavra e que vai ouvir depois, não pode desistir. Não podemos desistir diante das adversidades, diante das guerras, das batalhas, que são muitas, viu? Quem está nessa terra sabe quão difícil é vencer cada dia. Cada dia é uma luta diferente, mas em todas Deus está conosco, nos dando vitória na nossa batalha. Então as águas fizeram um muro. Deus fez com que o mar, imagina o mar, eu já estive lá em Israel, estive no Egito, eu vi o Mar Vermelho, eu estive na divisa, primeiro estivemos no Egito, depois fomos para Israel, o ônibus veio nos apanhar, e eu tirei uma foto na divisa de Israel com o Egito, de frente para o Mar Vermelho. Ah, meus irmãos, eu choro quando eu lembro dessa viagem, foi muito linda. Eu estive à beira do Mar Vermelho, eu vi, não é um laguinho não, é um mar de verdade. E aquelas águas fizeram um muro. Deus está preparando você para permanecer nesta caminhada, nesta jornada, atravessando o deserto, até chegar na Canaã celestial. Se preciso for, o vento sopra a noite inteira,
mas o vento sopra, não é para me derrubar, não é para te destruir, é para levantar muros ao seu redor, para você passar, você vencer. Eu estou falando isso pela palavra de Deus. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Deus permitiu que o exército de Faraó entrasse até o meio do mar. Ele poderia destruir ali o exército de Faraó na entrada, na beira do mar, mas ele deixou os carros e os cavaleiros até ao meio do mar. Não se preocupe, ainda que você pense que o inimigo esteja ganhando espaço, Deus está deixando ele avançar para que a glória de Deus seja manifesta na minha vida e na sua vida, para que venhamos a testemunhar que nós vimos de perto o nosso inimigo tentou nos derrubar e o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Assim foi com o exército de Faraó. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Foi a vigília a noite inteira. A vigília é uma noite. E na manhã, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Amém, irmã Ana Maria? Oi, minha irmã de sangue, glória a Deus. Irmã, parabéns pelo seu neto hoje que foi batizado, que bênção. Eu disse lá no Facebook, na sua casa, na sua família, está se cumprindo a poderosa palavra de Deus, minha irmã de sangue e em Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha de Deus o batismo. Lá eu fiquei maravilhada. Vendo você, vendo meu cunhado, pastor José Augusto, meus sobrinhos, meu sobrinho sendo batizado, sobrinho neto, né? Glória a Deus, que Deus abençoe. É o Mateus, né? É isso, se eu não errar o nome, que você já tem um monte de netos, né? Mas foi lindo, foi muito maravilhoso. Então eu comecei a ler Atos capítulo 1, abri a Bíblia para ler Mateus capítulo 5. Deus está me levando aqui sobre o agir do anjo do Senhor, que ele acampa ao nosso redor, que ele nos guarda, ele nos livra, por ordem de Deus, que nós não devemos rir, brincar e debochar do ministério dos anjos. Eles existiram, eles existem e vão existir para sempre. E eles são ministros que recebem ordem de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e ao seu redor. É o Mateus, sim, eu vi, foi muito lindo. Eu vi lá o vídeo que você mandou. Então eu estou dizendo aqui que o vento soprou a noite inteira. O mar se abriu. Deus permitiu que o mar fizesse uma muralha de água do lado direito e do lado esquerdo. E o povo passou com pés enxutos. E agora os egípcios disseram: vamos fugir, porque o Senhor está pelejando contra os egípcios. Glória a Deus, irmãos. O nosso inimigo há de ver que Deus peleja a nossa causa. Deus peleja a nossa batalha. E se você prestar atenção, se você voltar a sua Bíblia aí, em Êxodo 14, versículo 14, o povo estava com medo.
Moisés ali, aquele capitão, aquele homem que Deus separou, que Deus nomeou, que Deus constituiu capitão lá do povo, o povo hebreu, para tirar o povo do Egito. Moisés disse assim, no versículo 12 de Êxodo 14. Vou ler o 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? O povo está murmurando, o povo já está achando que deveriam continuar lá no Egito. Estou ali no versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo, se você puder, confere na Bíblia. Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que não destruiu o povo ali na hora. E eles reclamando, murmurando, porque eles estavam com medo, né, do exército de Faraó. Versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Olha o que eles estão falando. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo estava pensando que ia morrer. Presta atenção. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, coisa boa, quando a gente tem alguém de autoridade junto conosco, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem fé, alguém que acredita nas promessas de Deus. Tem gente que diz que acredita, mas não acredita. Quando o negócio aperta, quer voltar para o Egito. Quando vem o inimigo, o exército contrário, pensa que vai morrer. Aí então eles dizem, nós não deveríamos ter ficado lá no Egito, Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não temais. Estai quietos. Estai quietos. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Moisés está tendo confiança em Deus, que ia haver livramento naquele dia. Não ia passar daquele dia. Não tema, Israel. Estai quietos. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de ser incrédulos. Vamos tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus na nossa vida. Deus tem realizado milagres. Eu tomei conhecimento também, irmãos, que um irmão meu de sangue, que a esposa dele, que é uma pastora, esperava a salvação dele há anos e anos e anos. E nós orando por ele, orando. Eu acho que ele tem 60 anos por aí. Minha irmã Ana Maria deve saber certinho a idade do José Afonso. Ele se converteu a Jesus. Ele aceitou Jesus. As nossas orações foram ouvidas. A esposa dele, a minha cunhada, esperou com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, meu marido. Depois de 49 anos de casado, ele se converteu no leito, eu tenho falado isso, mas se converteu, partiu salvo. Meu filho estava 20 anos afastado dos caminhos do Senhor, e eu orando. Meu filho voltou para Jesus, está na igreja, está feliz na obra do Senhor. Então Deus tem ouvido as nossas orações e tem respondido. Deus responde a oração daqueles que perseveram. Mesmo diante do exército de Faraó, atrás do povo hebreu, Moisés não desanimou. Moisés encorajou o povo. Deus é fiel. Moisés disse, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aleluia, irmãos. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Quem vai ouvir essa palavra? Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós. O Senhor
Minha irmã está confirmando, sim, que o nosso irmão aceitou Jesus. Eu queria saber, eu acho que ele tem mais de 60 anos. São muitos irmãos, somos 12. Depois, se você puder, você confere aí para mim, Ana Maria. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés falou para o povo. Êxodo 14, 14. Aí agora que eu quero confirmar com vocês, porque a Bíblia é assim, é um elo que se fecha. Quando Moisés disse para o povo, estai quietos, aguarde o livramento que Deus vos fará hoje. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora aqui, no versículo 25, os egípcios, Êxodo 14, 25, diz assim, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então o que Moisés falou para o povo, os egípcios falaram para eles mesmos, vamos embora, vamos fugir, porque o Senhor peleja contra nós. Glória a Deus, aleluia. Então, continuando aqui a palavra, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Zilda Ivone, a paz do Senhor, querida, glória a Deus. Seja bem-vinda. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Então foi a noite toda, o vento soprando, sopra para lá, sopra para cá. O mar se abre, a muralha de água se forma do lado direito, do lado esquerdo. Israel vai atravessando e vai marchando e vai seguindo em frente. E Deus vai a protegendo. E a nuvem atrás do povo de Israel, entre os egípcios e Israel. E o anjo do Senhor entre Israel e entre os egípcios. E Deus ali conduzindo o povo. E Deus conduzindo. E o vento soprando. E o mar se abrindo. E o povo atravessando o mar vermelho. Oh, glória a Deus! Porque as águas, tornando cobrir os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Nenhum, irmãos, ficou para contar a história. Então, nós precisamos acreditar no nosso Deus, que nos promete a vitória. Pode demorar, porque o tempo é do Senhor. Então, fique com essa palavra. E eu estava lendo Atos, capítulo 1, porque eu estava dizendo que Jesus, que subiu ao céu, que os apóstolos estavam olhando para o céu, olhando, Jesus subindo, os apóstolos olhando. E aí aparece Atos, capítulo 1, se você abrir sua Bíblia, versículo 11, versículo 10, Atos 1, 10. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, quando Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Por isso que eu comecei a falar sobre os anjos. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Jesus já tinha desaparecido na nuvem. Agora eles não estavam vendo mais. E ali os anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando para cima no céu? Esse Jesus, glória a Deus, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Vocês já imaginaram? Na hora que os discípulos viram esses 2 varões vestidos de branco, de repente surge entre eles varões galileus. O que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que subiu, vocês vão ver ele descer. Oh, glória a Deus. Eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus? Então permaneça fiel. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Breve, Jesus voltará. A trombeta vai tocar e Jesus vem buscar a sua igreja.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus, aleluia. No momento, no abrir e fechar de olho, a trombeta vai tocar. E só os ouvidos que vão ouvir o toque da trombeta, somente aqueles que estiverem preparados para a vinda do Senhor. Não são todos que vão ouvir, não. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 18, diz assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Madalena Mota, querida, um abraço, que saudade de você e do irmão Joelson. Estou acompanhando vocês na internet, as viagens lindas que vocês estão fazendo. Mas continuando aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Oh, glória! Aquele ente querido que morreu em Cristo, que nós sentimos tanta saudade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: não entristeçais, não percam a esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa linda! Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Vai ser muita alegria, vai ser um movimento como nunca visto, vai ser assim uma festa. Não desista de Jesus, porque nós só temos 2 destinos, céu e inferno. Não tem 3 destinos, são 2. E nós esperamos Jesus voltar. Se partirmos antes, ao toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar com corpos transformados, incorruptíveis, gloriosos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aleluia! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus aí? Nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, vencendo a todas as adversidades, vencendo o pecado, a tentação. Vamos viver uma vida íntegra com Deus, para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu sentei aqui nesse teclado, eu cheguei da igreja, o culto foi maravilhoso, o culto foi uma bênção. A nossa igreja fez evangelismo,
ganharam 3 almas para Jesus no evangelismo, estavam lá na igreja, 3 homens, não sei o histórico deles, mas o pastor sabe. Foi um culto maravilhoso. E hoje, durante o culto, o pastor pediu para uma irmã cantar aquele hino, Soldado Ferido. Eu chorei muito. Lembrei que Jesus foi ferido por mim lá na cruz. Foi ferido por ti. Ele foi um soldado ferido, mas vitorioso. Eu queria que alguém que está vendo aí, porque eu não sei controlar o tempo, eu não vejo o tempo aqui. Aparece aí para vocês o tempo, que eu quero encerrar essa palavra. Eu somente ia ler Mateus capítulo 5, mas não é assim que Deus quis. Deus fez diferente. Ele queria falar diferente. Deus muda os nossos projetos. Deus muda os nossos planos. Deus muda aquilo que a gente pensa que vai fazer. Eu só queria que alguém me dissesse aí quanto tempo tem que eu estou falando. Já tem muito tempo, deve ter 1 hora. Eu vou me despedir de vocês. Eu vou deixar para ler Mateus 5 outro dia. Alguém pode me dizer aí o tempo que eu estou falando? Não aparece o tempo do vídeo, não. Não aparece, não? Tem muito tempo, irmã, que eu estou falando. Mas as bem-aventuranças, eu gosto muito desse texto, né? Porque é o sermão da montanha, as beatitudes. Eu acho lindo quando o Senhor Jesus diz para a multidão, ele, abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Amém, minha amada irmã. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você está chorando, minha irmã? Está chorando, meu irmão? Está chorando, Neuza? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem crente que acha que crente não tem que chorar, não tem que sentir tristeza. Jesus teve tristeza. Jesus teve angústia, Jesus chorou. Por que nós não vamos chorar? Nós choramos, mas sentimos a alegria da salvação. Temos a esperança de um dia morar com Jesus, encontrar com Ele nas nuvens. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Vamos deixar a bravura de lado. Vamos nos converter nesse gênio, no nosso temperamento. Vamos ser mansos, vamos ser humildes, porque seremos bem-aventurados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra celestial, a Canaã celestial, a cidade santa, a nova Jerusalém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados, vamos examinar o nosso coração, se tem lá alguma sujeira, se tem alguma mágoa, se tem alguma coisa que está nos incomodando. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se queremos ver a Deus, temos que ter nosso coração limpo. Nosso coração tem que estar purificado, limpo, sem mancha, sem mágoa, sem ódio, sem revolta, sem inveja, sem competição, sem ciúme, sem maldade, sem traição, sem cobiça. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos que ser pacificadores, levar a paz onde há guerra, contribuir para desfazer conflitos, contendas, levantar a bandeira da paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.
por causa do Senhor. Vão mentir contra você, vão te caluniar, vão te levantar falsos, vão levantar calúnia, vão levantar mentira contra você. Mas o Senhor está dizendo que você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Quando fizerem isso contra você, pela causa do Senhor, ou por causa do Senhor, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus te abençoe. Obrigada por me assistir. Obrigada por ouvir a palavra de Deus. Obrigada por acompanhar esta live. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho, seu ministério. Que Deus te conceda o desejo do seu coração. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Um grande abraço, a paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém, minha irmã? Deus abençoe você e a sua casa. Que você continue aí sendo vitoriosa com a sua família. Que eu aqui também, a sua família é a minha família. Zilda, querida, um beijo no seu coração. Você está sempre me curtindo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Que Deus conceda a vocês uma semana maravilhosa com a paz de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, Ronise? Deus te abençoe, querida. Deus abençoe a todos que estão assistindo este vídeo. E agora é interessante, que eu quero encerrar aqui e não estou conseguindo. Só Jesus. Me ajuda, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ah, já sei. Descobri. Fiquem com Deus.